Fala pessoal, mais uma vez aqui é o Otávio do canal Estudante de Concurso e vamos com mais uma questão. Dessa vez vai ser uma questão sobre firewall e alguns detalhes técnicos. Dito isso, peço que você pause, tente resolver sozinho. Feita a pausa, vamos para o vídeo. Vou sublinhando as palavras que eu julgar importante. Então pessoal, bora lá. A configuração remota, a criptografia, os avisos em caso de incidente de segurança, a capacidade de análise de logs e as medidas tomadas pelo firewall são alguns pontos que devem ser observados em que aspecto na escolha do firewall. Aí pergunta: desempenho, projetos, logs ou gerenciamento? Primeiro passo, sublinhando as palavras-chave, fazendo a questão com calma. Primeiro ponto, nós estamos falando de configuração remota. Aí pergunta, são alguns aspectos que devem ser observados. Configuração remota, criptografia deve ser observado, aviso de incidentes de segurança, mas aviso vou deixar aqui como aviso de incidentes, a capacidade de análise de logs, ou seja, de registros, e as medidas tomadas pelo firewall. São alguns pontos que devem ser observados. Vendo palavras-chave. Quando a gente fala de desempenho, faz sentido configuração remota? Bora marcando ponto. Sim, faz sentido. Criptografia altera o desempenho? Se a gente for ver inspeção SSL/TLS, que também impacta assim o desempenho. Avisos em caso de incidente. Não tem ali muito foco no desempenho, mas sim, se a gente for falar aqui nos avisos em caso de acidente, se formos falar daquele negócio de IDS, ou seja, avisar assim que detectar, ou IPS, ou seja, antes de avisar já ir bloqueando a coisa. Então também, isso, quanto mais processos estiverem envolvidos dentro do firewall, mais pesado ele vai ficando. Bora falar assim. Capacidade de análise. Não tem ali muita desempenho, capacidade de análise, beleza. Realmente, analisar ali, mas tudo bem, bora. Capacidade de análise. Análise de logs, né? De medida. Aí quando fala capacidade de análise de logs, não tem que desempenho ficar analisando o registro. Realmente, capacidade de análise é o quê? Mas quando fala análise de logs, o 4, não. Desempenho com analisar registro, não faz sentido. Desempenho, analisar registros. E as medidas tomadas pelo firewall. Quando a gente está falando de desempenho, medidas tomadas pelo firewall, não é uma medida de desempenho. Medida tomada pelo firewall é algo que está mais no plano de execução do que desempenho. Desempenho é uma palavra-chave para medir velocidade. Quando a gente fala em desempenho, tem realmente uma palavra que pode, na TI, uma palavra que o representa muito bem, que é o throughput. Throughput. O que é ele? Ele é a vazão real. Como os dados realmente estão se comportando ali. Vazão real. Logicamente, quanto mais throughput, quanto mais ele tiver sendo injetado, quanto maior ele tiver, mais o sistema vai estar sendo necessário e com isso o desempenho cai. É uma linha inversamente proporcional. Poxa, quanto mais dados eu estiver enviando na rede, mais a rede vai ficar pesada e naturalmente vai cair o seu desempenho. Porque, enfim, quanto menos dado, quanto menor o throughput, aí eu pego aqui, poxa, quanto menor o throughput, ou seja, menor vai estar a vazão real,
Quanto menor a vazão real, mais o sistema vai conseguir desempenhar. É uma relação de inversamente proporcional. E o que é que pode impactar nesse throughput? É justamente o que a gente acabou de falar. É o que? Inspeção. Inspeção. SSL barra TLS. O que seria essa inspeção? Quando o dado é enviado, ele pode ir criptografado, e tudo bem. Chegou criptografado. Chega lá no firewall, o file vai lá e descriptografa, analisa o conteúdo que tem ali na informação, vê se tem algum arquivo nocivo e criptografa de novo. Todo esse processo aumenta a vazão real de processos que está acontecendo. Por isso, deixa menor desempenho, porque está puxando mais do sistema. O que mais pode impactar nele? Quando a gente vê os avisos IDS, detecção de intrusão, e IPS. Como é que funciona esses dois? O IDS, ele tá lá o sistema funcionando. Aí houve algum comportamento anômalo. Assim que houver na rede algum comportamento anômalo, o IDS acusa. Opa, dá um sinal. Só que ele não para o funcionamento. Ele apenas avisa para que vá se pesquisar o que houve. Já o IPS, ele já tem a postura proativa, enquanto o IDS tem uma postura passiva, o IPS tem uma postura ativa. Enquanto um detecta, o outro vai lá e trabalha com a prevenção. Por isso, Instruction Detection System e o IPS Prevention Instrução de Prevenção de Sistema. Entendido? Aí, poxa, naturalmente, quanto mais instruções eu for colocando, uma coisa é colocar o IDS, não vai atrasar tanto. Outra coisa é colocar o IPS. Vai requerer que o Fire faça um processo a mais, aumentando assim a vazão real de dados, de trabalho da máquina. E tudo isso afeta o desempenho. Beleza, por isso que a gente marcou essa configuração remota. E ainda que a gente tenha marcado configuração remota, o que é configuração remota? É alguém de longe acessando. E isso por si só, ainda que porque eu estou colocando mais dado para que a rede analise, porque eu estou pedindo para que ele analise um protocolo SSH, ou seja, um acesso remoto, ainda assim não é lá algo custoso a ponto de maneira significativa atrapalhar o desempenho. Entretanto, vale a gente pelo menos colocar um asterisco. Será que é? Mas quando a gente fala de capacidade de analisar logs, o que são esses logs? Logs são registros históricos. E não tem, quando a gente fala de desempenho é algo que está sendo executado, não tem para que ficar olhando o histórico. E quando a gente fala medidas tomadas pelo firewall, a gente está falando do que ele tem que fazer de acordo com a ação. A ação não é lá o foco do desempenho. O desempenho está mais ligado a levantamento de dados. Então, a gente vai lá e elimina esse item, desempenho. Por outro lado, agora quando a gente vem em projeto, poxa, configuração remota faz sentido? Até faz também, não era o foco, mas poxa, quando você escreve o projeto, você está dizendo que a informação vem de fora, remoto. Então, beleza, eu posso pontuar. Configuração remota, ok. Criptografia, ok, forçando um pouquinho a barra, ok, mas é como se ele estivesse dizendo, poxa, num projeto eu quero que haja um procedimento de criptografia. Tá ok. Avisos de incidente.
Poxa, não é mais lá, não é mais o foco, quando a gente está falando ali de projeto, não é mais o foco essa parte de avisar o, o incidente. O projeto está mais focado na arquitetura, de onde é que a informação está vindo, para onde a informação está indo. É nesse sentido. Então, poxa, da onde ela está vindo? Da configuração remota, vem de fora. A criptografia eu posso colocar ali no projeto, mas já é forçando a barra no sentido de, poxa, a informação que vem de fora vem criptografada. Mas com a mesma forçação de barra, é bem forçação de barra também, do mesmo jeito da criptografia, essa parte de colocar IDS e IPS aqui, que é tipo detecção, isso aqui está mais ligado a parte de desenvolvimento mesmo, a forma ali, o que está funcionando, como funciona. Então, posso colocar aqui o 3, mas me doeu no coração. Bora ver o outro. Capacidade de análise de log. Poxa, novamente, a capacidade de análise de log não faz sentido para a ideia de projeto. O projeto já está na execução, já está querendo saber da onde é que está vindo aquilo ali é o projeto, para onde está indo. Projeto, outro nome, projeto, você pode entender, toda vez que você vê esse nome, projeto igual arquitetura. Se você conseguir enxergar a ideia, ler o nome projeto, poxa, projeto é arquitetura, você vai conseguir entender melhor. Que a arquitetura, ela está mais preocupada da onde vem a informação para onde vai. Não está tão preocupada com o detalhe técnico de criptografia ou com os detalhes técnicos de IDS, detecção ou prevenção de instruções. Aí quando a gente vai falando que a capacidade de análise de log, isso aqui não é algo que está mais na ideia de gerenciar ali, ver, poxa, de registro. Quando a gente está falando ali de log, está falando ali de registro. E quando a gente está falando aqui, medidas tomadas pelo firewall, também é um detalhe mais técnico. Então, 1, 2, 3. Eu poderia até colocar esse 4 aqui, mas com grande observação. Poderia até deixar aqui essa questão aqui de projeto, mas com uma grande dor no que se refere a esses dois itens. É isso mesmo. Caso de acidente, DS, e a capacidade 4. A 5 aqui, medidas tomadas pelo soft. Tá, okay. Pelo soft eu falo no Fire, né? Então, tá ok. Isso aqui está relacionado sim com a arquitetura, com o projeto. Fica fácil de entender a ideia do projeto se você usar a seguinte ideia. Poxa, a arquitetura está associado a desenho. Quando você associar o desenho, você pensa, poxa, o que é que eu consigo desenhar? Eu consigo desenhar o usuário, consigo desenhar a muralha, o fire, consigo desenhar a LAN, aonde estarão os dispositivos. Agora, isso de desenhar a criptografia já não é lá o forte. Aquilo lá de desenhar, colocar no papel o IDS, o IPS, os sistemas de avisos, não é lá o forte. Se eu coloco lá no papel a capacidade de analisar os registros, os logs, também não é o foco quando a gente está falando de arquitetura, de projetos. Então, a gente vai deixar aqui esse marcado, mas com grandes ressalvas, dizendo que não é bem aqui, mas bora ver os outros itens. Logs é fácil ver que não é, porque logs quer dizer registro. Aí configuração remota, poxa, com registro são coisas diferentes. Registro é aquilo que já passou. Então não está ligado com configuração remota. Que configuração remota é uma forma que tem que estar operando. Criptografia, enfim, não faz sentido esse item ser, é o mais fácil de eliminar. Agora, quando a gente vai falar de gerenciamento, outra palavra que cabe bem para gerenciamento é operação. O gerenciamento se trata de administrar
Gerenciamento é justamente o administrar da operação. Gerenciamento, você pode colocá-la como operação. É a etapa de administração, de gerência mesmo. Nesse sentido, configuração remota, sim, tem que ser gerenciado. Alguém tem que dar a permissão, ver quem é que está tendo esse acesso remoto. Então, sim, aqui marca o primeiro ponto. Criptografia, sim. Se alguém tem acesso remoto, essa pessoa tem que ter a chave pública, ou está num proxy, usando coproxy, ou VPN. Então, essa parte de criptografia está diretamente ligado também ao gerenciamento. Qual segurança você está sendo utilizada ali no gerenciamento? Os, os avisos de incidente, os IDS e os IPS. Tá também na esfera de gerenciamento. Se o IDS ele avisa, tipo, ó, teve algo, mas não fez nada, o gerenciamento é justamente a medida que será aplicado para aquele aviso, para aquela detecção. Então, também marca ponto. Aí quando fala capacidade de análise de logs, o gerenciamento ele tem que estar com os logs sendo analisados ali, tem que estar sendo tudo devidamente registrado. É no gerenciamento que você pode dizer, poxa, quais o registro de desempenhos é para o gerenciamento que os logs, que os registros são feitos, para que se possa gerenciar. É necessário os registros para que se possa gerenciar. E as medidas tomadas pelo firewall. Aí é o coração da questão. Então, 4 e 5. Porque justamente as medidas tomadas pelo firewall não tem a ver com desempenho. Na ideia que projeto está se falando de quem envia para onde, também exclui. Ainda que eu possa tentar forçar a barra aqui, quando eu falo de medidas tomadas pelo firewall, se você entender bem essa parte aqui, medidas tomadas pelo firewall não faz mais sentido. Porque a medida tomada do firewall, nessa ideia aqui, simples do jeito que está aqui, é permitir ou não o acesso. É simples assim. Mas quando a gente olha aqui, gerenciamento, poxa, essa questão aqui, ela brilha. Não tem essa nuance toda. Então, por uma questão de estar mais certo, marcaremos entender. Aí, o que mais essa questão poderia ter abordado? Poderia ter abordado sobre escalabilidade em relação para ver a permissão ali de mais dispositivos, o quão aquilo ali pode ser replicado. Poderia ver a parte de integração, para ver a integração com outros sistemas, a fim até de que a própria integração com o antivírus, que seja, ou com o sistema operacional. Poderia ver a conformidade, se estava tudo conforme o esperado, mas no geral, e a usabilidade, né? Que já esquecendo, a usabilidade que é a facilidade para o usuário. Usabilidade. Mas são esses os conjuntos que podem perguntar. Poxa, quando eu estou falando de firewall, ele tem que ter um desempenho, ele tem que passar ali pela parte do projeto, que ainda não é na esfera operacional, e sim o estudo de caso, na teoria, como é que ele fica arranjado. A parte de gerenciamento ou de operação é o dia a dia. Olha ali a escalabilidade para a ideia de ver o que, para que ele está sendo usado, se é um software para uma casa, se é um software para uma empresa, de acordo com a necessidade, é necessário escalar isso com as demandas recebidas, a integração, como ele se comporta com os outros meios, com os outros apps, com outras interfaces,
se está conforme o esperado ali, se está permitindo os acessos, se está bloqueando os acessos conforme o esperado e a usabilidade mesmo. É isso, pessoal. Se você tiver entendido a ideia de desempenho, que é algo que tá mais ligado com a throughput, com aquela palavra, ficou ruimzinho no desenho, mas com desempenho que está mais ligado ao throughput, ou seja, com a capacidade de processamento, com throughput seria a vazão de dados, a vazão de tráfego ali, como é que está funcionando o tráfego de bits, de bytes por segundo. Se você tem a ideia que desempenho está preocupado com essa parte, você consegue ter a noção que não tem a ver ali com a capacidade de análise de tráfego, de log, melhor dizendo, e sim com o tráfego. Projeto, como eu falei, e por fim, gerenciamento, que é a parte operacional. A questãozinha, eu não gosto muito dessas questões subjetivas, mas ainda assim eu acho muito válido. Se você conseguir entender a ideia por trás dela, você começa a ter menos dificuldade. Elas vão ficando cada vez mais intuitivas, entendendo as palavras-chave. E o melhor que pode ser feito para dominar esse assunto é fazer mais questão. Dá-lhe questão. Deixando aqui registrado. Throughput. Isso aqui não vale somente para essa parte de firewall, mas vale também. Falou em desempenho? Lembre-se dessa palavra. Falou o projeto? Lembre-se da palavra arquitetura. Lembre-se da palavra desenho. Está mais preocupado com essa esfera mais de organização, de como é que vai estar posicionado. Quando falar gerenciamento, lembre-se mais da palavra operacional. Operacional no sentido dia a dia. E com isso, você conseguirá não só acertar essa questão, que é o objetivo, que foi com ela que a gente começou, mas acertar muitas questões que abordarem uma temática semelhante a essa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, como falei agora há pouco. Peço que curta, comenta, compartilha, ativa o sininho aí para que a gente possa continuar nesse projeto rumo à aprovação. Rogo a Deus que sua paciência não reduza, antes possa crescer cada vez mais. A paciência de sentar o bumbum na cadeira e passar horas e horas estudando, fazendo ali questões, não desistir do seu projeto, pois você tem que acreditar no processo. Se você faz a coisa, no caso estudar, sem acreditar no processo, uma hora ou outra a sua motivação vai fadar. Então, gente, confia que Deus está com vocês. Aproveite esse processo aqui para se achegar mais a Ele, que esse aqui é uma forma de salvação, é a salvação ali, que a salvação financeira, o concurso, pode vir a ser uma salvação financeira. Deus está mais interessado na sua alma, mas muitas das vezes a pessoa precisa primeiro matar as necessidades básicas para entender que o que a gente procura em Deus é muito maior. Então, eu tenho certeza que Deus está com cada um de vocês. Então, pessoal, não desista do projeto, fé no processo e simbora, rumo à aprovação. Um forte abraço, não esqueça de ativar o sininho e até o próximo vídeo. Valeu, falou!